Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. Há 30 estudantes moçambicanos no epicentro do coronavírus na cidade chinesa de Wuhan. Os mesmos dizem que estão a viver momentos dramáticos, que chega a faltar comida, água, máscara e até desinfetantes. Os dias passam, o vírus espalha-se rápido e cresce o medo e pânico dos cerca de 30 estudantes moçambicanos que cumprem a sua formação na cidade de Wuhan, o epicentro do coronavírus na China. Por receio de propagação do coronavírus, que coincide com o fim do ano chinês, todas as lojas estão fechadas e a cidade de Wuhan, onde a epidemia teve origem, está isolada de tudo e de todos. Ou seja, nada e ninguém entra e muito menos sai, o que dificulta a disponibilidade de alimentos. A situação é mesmo assustadora, porque para ter mantimentos temos que nos expor, temos que sair, o que não é seguro, e não há muitos supermercados disponíveis agora. São poucos que abrem por poucas horas, e isso resulta em muita procura, e é por isso que há certa dificuldade na aquisição e também a escassez de máscaras, os próprios desinfetantes. As farmácias já não têm vitamina C, então é um pouco caótico. Estamos todos em situação de pânico. Em meio ao pânico, instala-se a incerteza sobre o que comer no dia seguinte e contam-se as máscaras, um dos elementos essenciais para se proteger do vírus. Por isso, os estudantes sentem que as autoridades moçambicanas podiam fazer um pouco mais. E sentimos um pouco desamparados porque precisamos de ajuda em termos de logísticas, precisamos de mantimentos. Seria bom se houvesse uma ajuda, uma intervenção do nosso consulado em ajudas em mantimentos, água, vitamina C, que é uma das coisas mais importantes e que não há aqui, quer dizer, só em termos de logística neste momento. Entretanto, a representante da comunidade moçambicana em Wuhan, Valéria Angelina, reconhece que as lojas estão a ficar sem mantimento, mas nenhum estudante dormiu sem comer um dia sequer. Numa altura em que alguns países, como Portugal e Cabo Verde, por exemplo, se preparam para repatriar os seus concidadãos na cidade de Wuhan, o governo moçambicano diz que só vai usar a evacuação como último recurso. De acordo com o ponto de vista da embaixada, deu-nos a perceber que eles estão cientes do perigo que os moçambicanos possam passar neste país nessas condições, mas que também temos que tratar esse assunto individualmente. Isto não está correto, pois eles não estão cientes das necessidades que estamos a passar dia após dia. Até agora somos obrigados a ficar no quarto, somos de quarentena e também somos obrigados a andar todo momento protegidos, de roupas apropriadas, assim como máscara. Estando ciente das necessidades que os estudantes em Wuhan passam no seu dia a dia, que os moçambicanos que estão em outras cidades tentam enviar o pouco que podem, mas nem sempre é fácil, porque de lá nada entra, muito menos sai. O problema é que eles não teriam como receber, porque todos os correios e meios que eles podiam dar para receber essas encomendas, os mantimentos enviados por nós, estão fechados. Então, nós apelamos à embaixada e aos nossos dirigentes para principalmente olharem pelos estudantes moçambicanos que encontram-se em Wuhan agora, porque eles estão a passar por uma situação muito aterrorizante. Estarmos aqui sem saber como será o dia da manhã. Ir para a rua é um perigo, até estar dentro de casa é assustador. Então, imagine para quem, para além disto, passa fome e fica mais vulnerável ao coronavírus, visto que o sistema imunológico fica vulnerável por não estarem a ter a alimentação adequada. Se do outro lado do oceano os estudantes estão vulneráveis ao vírus por falta de alimentação, cá em Moçambique cresce a angústia e preocupação dos pais que têm os seus filhos a estudar naquela cidade chinesa. Não posso fazer nada. Se eu pudesse, mandava água para lá. Manuel Joaquim é pai de um dos jovens que está a cumprir os seus estudos em Wuhan, o epicentro do coronavírus na China.
Eu penso que o que está faltando em nós talvez seja uma tentativa, ou seja, um certo atrevimento de algumas pessoas que deviam fazer isso. Nós temos aí, por exemplo, missões internacionais que, digamos, que vão lá resgatar os seus cidadãos. Por que é que nós não colocamos à prova a nossa capacidade negocial? Nem que tenhamos que resgatar aquelas pessoas, encostá-las na Índia, que é ali perto. E nós, os pais, aqueles que puderem, com ajuda ou colaboração, penso que a sociedade moçambicana pode muito bem colaborar, pegarmos nos recursos que temos e trazer os nossos compatriotas de volta. O que deixa Manuel Joaquim mais agastado é o fato de não ter recebido nenhuma informação das instituições que julga serem competentes para fazer, desde que o vírus surgiu e começou a se espalhar pela China e outros países do mundo. Não recebemos nenhuma comunicação dos negócios estrangeiros, não recebemos nenhuma comunicação do estudo de bolsas, quer dizer, está tudo parado, quer dizer, ao Deus dará. É triste porque nós confiamos nas autoridades que nós temos, mas eles não fazem por merecer essa confiança. Entretanto, eu espero que o Estado não comece a preocupar quando é para trazer as urnas de volta para Moçambique, porque acho que é mais caro trazer uma urna aqui do que fazer uma operação de resgate e trazer os filhos de Moçambique de volta para a terra. Enquanto não se faz uma operação para repatriar os moçambicanos que se encontram em Wuhan, os dias vão continuar cada vez mais difíceis e o futuro em relação ao que comer e o grau de risco de infecção pela doença fica na incerteza. Por seu turno, a embaixadora de Moçambique na China diz que ainda não há nenhum caso notificado de moçambicano com coronavírus. Maria Gustavo assegura que todas as medidas estão a ser tomadas. Em conversa telefónica, a embaixadora de Moçambique na China fez saber como a representação do país está a lidar com o surto de coronavírus. Sim, até o momento não fomos notificados por nenhum caso. A maior parte dos estudantes estão nas universidades, estão de férias, estão a ser recomendados para não circular muito, só saem das universidades em casos extremos para adquirir produtos da primeira necessidade, o que é normal para poderem sobreviver. Em termos de infecções, até agora não existe nenhuma notificação. Maria Gustavo diz que não há motivos de alarme e que todas as medidas estão a ser tomadas para a proteção dos moçambicanos na China, cuja maioria são estudantes. Nós, como medida, temos estado a falar com os estudantes, apelando para que eles sigam aquilo que é as medidas preventivas em termos de higiene e saúde, que estão a ser anunciadas pelas autoridades locais e pela OMS, e eles estão a seguir. Logicamente é uma situação agradável porque restringe o movimento das pessoas nessa altura, e eles têm que evitar também andar onde existe aglomerados de pessoas, têm que estar quase no mesmo sítio, têm que lavar as mãos constantemente, têm que andar com máscaras quando estão a sair fora. Mas até o presente momento ia dizer que é melhor nós ficarmos calmos e serenos, que a situação até agora está sob o controle. Em relação às pessoas que viajam para a China por questões comerciais, a diplomata apela que estes priorizem a sua saúde e optem pela suspensão das viagens. Mas eu diria que as pessoas devem ver a questão da saúde em primeiro lugar, porque sem saúde também não se pode fazer negócio, não se pode fazer essa atividade que estão a levar a cabo e acatar com aquilo que são as orientações das autoridades, tanto de Moçambique assim como da China. Nós até agora não fomos contactados por nenhum dos viajantes que está doente lá, mas também se porventura chegar na China e tiver problemas, sentir-se mal, pode contactar a nossa embaixada, que nós já temos indicação dos sítios onde que devem deslocar-se para serem tratados. E há muitos moçambicanos que fazem negócio na China. Alguns deles temem que seus negócios podem falir devido à eclosão do coronavírus.
Sankar Mudumula é o rosto de centenas de moçambicanos que viajam para a China a fim de fazer negócios. É meu trabalho. Eu não tenho outra fonte de rendimento a não ser ir à China. A última vez que voltou daquele país asiático foi no dia 25 deste mês. As lojas já estavam encerradas e o pânico instalado devido ao coronavírus. E creio que mesmo se não fosse pelo ano novo, o governo iria mandar fechar por causa do vírus, porque é uma coisa séria mesmo. Para quem não viu ou para quem vê só pela televisão, é difícil, mas eu que vi de perto é complicado, porque tu, mesmo para encontrar um sítio para comprar comida, é difícil. E os próximos dias também serão difíceis para o seu negócio, única fonte de sustento para os 2 filhos e sua esposa. Sankar não faz compras na cidade de Wuhan, epicentro da doença, mas por precaução não volta para a China enquanto o vírus não estiver controlado. O negócio acaba sendo afetado porque, mesmo agora, quando eu cheguei, acabei conversando com alguns chineses que eu tenho contactos dele, quando é que irão abrir, quase todos disseram que não sabem quando é que irão abrir as lojas, mesmo por causa do vírus, né? Porque ninguém sabe a data que isto vai terminar. Né? O negócio acaba sendo afetado. Bem, eu tinha a previsão de voltar dia 10 para lá, mas sem hipótese. Não tenho como voltar até que tudo esteja normalizado, né? Alzira Simbi também é empreendedora e compra seus produtos na China. Esteve naquele país asiático para abastecer o estoque de produtos há uma semana, antes da eclosão do vírus, por isso considera-se sortuda por ter escapado e azarada porque o futuro do seu negócio é uma incerteza. O medo é que ele sempre, isso nos abala diretamente, porque é o nosso ganha-pão. E confiamos mesmo em viajar, fazer esse tipo de negócio para poder ter o ganha-pão. Já nessa situação, com a situação também da suspensão do visto, vem mais para abalar-nos e não sabemos, porque estamos mesmo na incerteza, não sabemos quando é que voltam a dar os vistos, quando é que a situação volta ao normal. Enquanto a situação não volta ao normal, Alzira Simbi já começa a pensar em procurar outros mercados, como forma de garantir que não falte alimentação para a sua família. Vamos morrer de fome, além de morrer de fome, vamos ver o que fazemos aqui em casa mesmo. Quem sabe também vamos ao mercado grossista, né? Abrimos o comércio nacional ou procurar as outras cidades vizinhas, fazer outra coisa diferente, mas por enquanto ainda não tenho uma ideia assim convicta para ter outro tipo de negócio, porque por enquanto vivo deste negócio. E as autoridades de saúde reforçam medidas preventivas nas fronteiras nacionais, com destaque para o Aeroporto Internacional de Maputo. Os aeroportos têm sido a principal porta de entrada de pessoas infectadas pelo coronavírus em vários países. Para evitar o registro desta doença, em Moçambique as autoridades estão a reforçar medidas de vigilância no Aeroporto Internacional de Mavalane. Mas a principal atenção vai para os cidadãos provenientes de 15 países, entre europeus e asiáticos, sobretudo a China. Primeiro aspecto que nós temos ponto em ação é o rastreio aos passageiros provenientes de países em risco a coronavírus. Este procedimento é acompanhado pela educação para a saúde, dando ênfase às medidas de prevenção. Nós trabalhamos em turnos e cada turno são 4 técnicos, mas nesses últimos dias sim houve reforço para conseguir cobrir este cenário. Reforço de quantas pessoas? Reforço de mais 2 pessoas, 2 técnicos sim. Além do reforço da equipa, foi criada uma sala para colocar as pessoas suspeitas de contaminação, enquanto aguardam pelos procedimentos médicos subsequentes. Este aqui é um termômetro. Neste processo de rastreamento de surtos, esta é usada para medir a temperatura. Nós sabemos que qualquer enfermidade sempre começa com as febres. Então, esta tem este papel de identificar que este indivíduo, este passageiro está com febre. Então, estando com febre, mostra-nos
logo uma dúvida que alguma coisa não está bem e de imediato isolamos o passageiro. Há uma sala específica para o efeito? Sim, temos uma sala cá internamente, mas ao lado da placa dos aeroportos, e é lá onde o passageiro, neste caso o suspeito, fica aguardando a saída daqui para o próprio centro de isolamento oficial. Coronavírus é a quarta doença mundial que coloca as autoridades moçambicanas em alerta depois de febre amarela, H1N1 e ébola. E o governo chinês diz que 132 pessoas perderam a vida devido ao coronavírus e a OMS aponta para 106. Da de Wuhan é apontada como sendo o ponto de origem do surto coronavírus. Trata-se de uma das cidades menos conhecidas que Pequim ou Xangai, mas fica no coração do país. É um movimentado ponto de ligação de viagens internas e tem voos diretos para várias partes do mundo, como Londres e Nova Iorque. Nomeado oficialmente de 2019 NCOV, o novo coronavírus é similar a outros dois, identificados nas últimas décadas. Um deles foi responsável por causar a síndrome respiratória aguda grave e matou 774 pessoas das 8.098 infectadas em uma epidemia que começou na China em 2002. Outro esteve por trás da síndrome respiratória do Oriente Médio, que matou 858 dos 2.494 pacientes identificados com a infecção desde 2012 nesta região do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde, que estão em constante atualização, indicam que até o dia 28 de janeiro, terça-feira, dos 4.593 casos confirmados em todo o mundo, 4.537 foram confirmados só na China. A OMS indica que ainda cerca de 6.973 casos são suspeitos, 976 pessoas estão em estado grave e houve 106 mortes pela doença, todas na China. Entretanto, os dados da Comissão Nacional de Saúde da China, divulgados em comunicado, apontam que até a madrugada desta quarta-feira haviam 132 mortos, quase 6.000 casos de infectados e outros 9.239 casos suspeitos só na China continental. A província chinesa de Hubei, com 60 milhões de pessoas, cuja cidade é Wuhan, teve de ser isolada. O coronavírus causa infecção respiratória aguda. Os sintomas começam com uma febre, seguida de tosse seca e depois de uma semana leva a falta de ar. Ainda não há cura nem vacina para a doença. Presume-se que a doença tenha tido disseminação rápida pelo fato de seu surgimento ter coincidido com o Festival do Ano Novo Chinês, um dos períodos em que há mais viagens internas na China. Da cidade de Wuhan, onde vivem 11 milhões de pessoas, a doença se espalhou para cidades vizinhas e outras províncias. Fora da China, estima-se que 56 infecções foram confirmadas em 14 países vizinhos, como o Japão, Taiwan, Nepal, Tailândia, Vietnã, Coreia do Sul e Singapura. Também foram confirmados casos na Austrália, no EUA e na França. O atendimento clínico de pacientes que se suspeita ou confirme-se que tenham o vírus, segundo a OMS, deve-se concentrar no reconhecimento precoce, isolamento imediato, implementação de medidas apropriadas de prevenção e o controlo de infecção e prestação de cuidados. Os países com casos confirmados e suspeitos têm estado a reforçar as medidas de controlo nos aeroportos e nas fronteiras que passam pelo cancelamento de voos ou interdição de emissão de vistos para a China. E o médico Jorge Arroz alerta sobre os riscos e impacto do coronavírus. Segundo Arroz, o surgimento de casos de doença na Europa e na América deve colocar Moçambique em alerta máximo. O médico especialista em saúde internacional, Jorge Arroz, defende o aumento da vigilância ao coronavírus no país, tendo em conta a evolução da doença, que saiu do estágio moderado para o elevado, segundo atualizações da Organização Mundial da Saúde. Existe um risco frequente relacionado com as rotas indiretas. Portanto, há rotas da China, do Wuhan, quer para a Austrália, quer para a Europa, quer para a América, e esses todos podem confluir para aqui a vizinha a República Sul-Africana e, naturalmente, também para Moçambique. A doença que surgiu na China tem um nível elevado de fatalidade. O seu período de incubação varia entre 12 a 14 dias e os sintomas são semelhantes a uma gripe normal. É um vírus que tem uma
uma letalidade, portanto, a morte entre aqueles que estão doentes relativamente elevada, que é preciso ter muita atenção, mas também tem um outro pormenor. Existe aquilo que se chama virulência, que é o fato de, entre aqueles que ficam doentes, quantos é que ficam graves. Portanto, a tendência da virulência deste vírus está em torno dos 20%, o que significa que em cada 10 pacientes, pessoas que ficam doentes, que contraem a doença, 2 ficam graves. Portanto, o que é relativamente alto para os padrões de qualquer outro tipo de doenças virais e olhando para o contexto de Moçambique, que pode ser muito perigoso. Jorge Arroz recomenda quem tem um histórico recente de viagens para a China e que esteja com sintomas de gripe a deslocar-se à unidade sanitária mais próxima e adotar algumas medidas de prevenção. Em termos de prevenção, portanto, eu preciso aproveitar a oportunidade das frutas que têm fontes de vitamina C para consumir muitos vegetais e frutos para poder fortalecer o sistema imunológico do organismo. O consumo abundante de água, portanto de líquidos, 2 a 3 litros de água por dia, entre água, sumos, chás, é extremamente recomendado, principalmente nas fases iniciais da infecção, por forma a combater a infecção.